Peso molecular. Por que será que eu preciso conhecer essa característica dos materiais poliméricos? Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. No vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito de peso molecular e qual a influência que essa característica dos materiais poliméricos possui nas propriedades desse material e também nas características de processamento dos polímeros. Quer saber um pouco mais a esse respeito? Fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes, como sempre, lembra de curtir esse vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, compartilhar esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas que possa se interessar, profissionais da área de moldagem, profissionais da área de projetos de peças plásticas, profissionais da academia, professores, alunos, pesquisadores, enfim, qualquer pessoa que possa ter interesse em conhecer um pouco mais a respeito de materiais poliméricos. Compartilhe nos seus grupos técnicos, nos grupos de WhatsApp, nos seus grupos de rede social, enfim, aonde você achar que as pessoas possam ter interesse em conhecer um pouco mais a respeito dos materiais plásticos. E fique atento a todos os links que estão na descrição desse vídeo. Tem link para curso online, curso grátis, curso a respeito de moldes, a respeito de materiais plásticos. Fique ligado que em breve mais novidades dos meus cursos online. Então corre aqui na descrição desse vídeo e veja todos os links que estão disponíveis para você aumentar ainda mais o seu conhecimento. Finalmente, se você quer participar de uma comunidade que troca experiências e que tem um pouco mais de conteúdo, se torna um membro aqui do canal, compartilhando informação, conteúdo exclusivo, uma comunidade realmente onde a gente troca mais dados, um pouco mais do que você recebe aqui no YouTube. Corre lá e os links estão todos aqui na descrição. Muito bem, vamos falar então a respeito de peso molecular. Vou colocar aqui na tela agora, você está vendo aí a apresentação, que você vai poder baixar também o PDF, também está aqui na descrição desse vídeo. E a gente vai falar um pouco a respeito do que é então peso molecular e qual é a influência que esse dado a respeito de um material polimérico tem nas propriedades e no processamento desses materiais, tá certo? Então vamos lá começar. Eu quero começar relembrando com você um pequeno conceito que vai ser importante para o que a gente vai conversar. Se você se lembrar, materiais plásticos, uma das analogias que a gente faz, são formados por grandes moléculas que se assemelham aqui a uma corrente, né? Então, cada elo dessa corrente é uma molécula menor, uma molécula orgânica menor, que se liga nela mesma através de uma reação chamada de polimerização, formando uma macromolécula, que é o que a gente chama de polímero. Tá? Então eu tenho vídeos aqui no canal falando a esse respeito, tem o meu curso expresso de introdução a polímeros, que tem o link aqui na descrição, caso você queira se aprofundar nesse assunto, tá? E o que acontece? Se a gente pudesse olhar essa molécula um pouco mais tecnicamente, a gente teria essa representação aqui, né? Vários átomos de carbono ligados uns nos outros, e num material simples como esse que a gente está representando aqui, o polietileno, né, a gente tem os átomos de hidrogênio ligados nos átomos de carbono. E essa molécula continua para cá e para cá. Tá? Então essa aqui seria a nossa corrente, e cada elo dessa corrente é o que a gente chama de unidade repetidora, é o monômero que dá origem a essa molécula do polietileno que a gente está vendo aqui. E no caso do polietileno, essa molécula é essa que a gente está vendo aqui. Tá? A gente representa um polímero dessa forma. Óbvio que aqui a gente tem um polímero bastante simples, né? Um polímero basicamente constituído de carbono e hidrogênio, mas o conceito didaticamente é esse que a gente está falando. A gente pega a unidade repetidora, que seria um elo dessa corrente, né? Coloca ela entre colchetes aqui, tá? Esses tracinhos aqui significam que ela continua para um lado e para o outro, e esse elo de corrente ele se repete N vezes. Tá? Então, se eu tenho aqui N elos de corrente, esse N está representado aqui. Tá? Então, esse aqui é o nosso elo de corrente, e aqui é quantas vezes ou quantos elos a minha corrente tem, quantas vezes essa molécula se repete na molécula do meu polímero. Tá? Isso aqui vai ser importante para a nossa discussão que vem agora.
Vamos falar então o que é peso molecular. Se a gente então pegar esse nosso elo de corrente, a gente vai ver que tem esse Nzinho aqui que denomina quantas vezes essa unidade se repete. A gente vai ter mais ou menos quantas vezes, quantas moléculas dessa daqui estão na nossa macromolécula que forma o nosso polímero. Agora, a gente tem átomos aqui dentro e átomos têm massa. Tá? Então, se a gente for numa tabela periódica e a gente olhar, bom, nessa minha unidade repetidora eu tenho basicamente átomos de carbono e hidrogênio. Vamos dar uma olhada aqui. Na tabela periódica, o átomo de carbono, essa informação aqui de baixo, traz o dado de massa atômica do carbono. Tá? Então, aqui a gente arredonda normalmente para 12. Tá? Então, 12 unidades de massa atômica para o carbono. E se a gente for olhar do hidrogênio, que é o outro componente, é 1. A gente também convenciona como 1 a massa atômica do hidrogênio. Então, se eu for olhar para essa unidade repetidora, eu vou ver que eu tenho 12 mais 12, 24, mais 4 hidrogênios, eu tenho 28 unidades de massa atômica, que corresponde à massa do desse nosso monômero. Para ser um pouco mais preciso, sem entrar em muitos detalhes, é como se um mol, uma certa quantidade de moléculas que a gente chama de mol desse material, pesasse 28 gramas. Agora, é óbvio que o meu polímero não é formado por essa única unidade de 28 unidades de massa atômica. A gente tem N dessas unidades se repetindo na nossa macromolécula. E o que a gente sabe da teoria a respeito de polímeros é que, para ser considerado um polímero, um material ele precisa apresentar um peso molecular de pelo menos 10.000. Ou seja, se eu tenho 28 aqui, eu precisaria ter um N aqui, que quando multiplicado por 28 dê pelo menos 10.000, e aí a gente vai saber quantas vezes, de fato, essa molécula se repetiu, pelo menos para a gente poder ter uma molécula que possa ser chamada de polímero. Tá? Agora, os materiais comerciais, o que a gente realmente utiliza no dia a dia da indústria para moldar peças, o peso molecular está em torno aí de 50.000 a 100.000, usualmente, vai depender muito do tipo de polímero, a finalidade a que ele se propõe, se é um material para injeção, se é um material para extrusão, né, obviamente se é um material de engenharia, um material commodity, e alguns inclusive podem chegar até 1 milhão ou mais de peso molecular, que é exatamente... a gente vai analisar todos os átomos que estão presentes nessa unidade repetidora, vamos ver a massa atômica de cada um deles, vamos somar, e aí a gente tem a massa desse monômero e multiplicar pela taxa de polimerização, ou grau de polimerização do material, que é esse N, a gente tem uma leitura do tamanho da molécula do material. E esse número vai estar entre 50.000 e 100.000, podendo chegar aí a esses números mais altos, tá certo? Então isso que é o peso molecular. É a soma da massa dos átomos que compõem a molécula do material, dessa forma que a gente comentou aqui. Muito bem. Agora, quais que são as influências? Tá bom, a gente falou, o polímero comercial ele pode ter de 50.000, 100.000, pode chegar a 1 milhão, e daí? Né? Qual que é a diferença entre o material que tem 50.000 de peso molecular e o material que tem 100.000 de peso molecular, o material que tem 1 milhão de peso molecular? Tá? Vamos dar uma olhada nessas influências. Basicamente, o peso molecular tem influência nas propriedades em geral do material, mas principalmente nas propriedades mecânicas e também nas propriedades e características de processamento dos polímeros. Vamos dar uma olhada como o peso molecular influencia as propriedades de um material. Então, se a gente for medir as propriedades de um material, a gente vai perceber que, em linhas gerais, quanto maior o peso molecular, quanto mais unidades repetidoras a gente tem repetidas, né, ligadas umas nas outras numa macromolécula de um material polimérico, maiores as propriedades do material. Em outras palavras, quanto mais comprida a molécula, quanto maior a molécula do material, maiores as propriedades. Em linhas gerais, é óbvio que tudo vai depender de outros fatores, como por exemplo a própria natureza química do material. Né? O peso molecular ele não é o único fator. Tá? As características como, por exemplo, a ligação ou a intensidade da ligação intermolecular também tem uma influência muito importante. Haja vista que, por exemplo, alguns materiais como polietilenos podem possuir pesos moleculares até mais elevados que alguns polímeros de engenharia, mas a gente sabe que as propriedades mecânicas de um polietileno, por melhor que seja, por mais alto peso molecular que ele seja, ele não vai se assemelhar, em linhas gerais, a um material
de engenharia. A gente sempre vai ter principalmente capacidade de resistência a cargas estáticas, de suportar cargas estáticas a altas temperaturas, maior no polímero de engenharia, ainda que o peso molecular não seja tão alto quanto de um polietileno. Isso acontece porque, no caso dos polietilenos, por exemplo, só para dar um exemplo, essa ligação intermolecular ela tem uma natureza bastante fraca. O polietileno é um material apolar, a gente só tem carbono e hidrogênio. E alguns outros materiais, como por exemplo os nylons ou os poliacetais, eles possuem uma ligação intermolecular muito forte devido à natureza das ligações de hidrogênio que fazem essa interação intermolecular entre esses materiais. Isso faz então com que, além do peso molecular, essa interação entre as moléculas também impacte as propriedades do material. Agora, comparando materiais de mesma natureza química, quanto maior o peso molecular, maiores as propriedades desse material. Então o segredo de ter um material com altíssima resistência mecânica, altíssimas propriedades, é a gente aumentar o peso molecular desse material? Sim, mas tudo tem um limite. E por quê? Porque o peso molecular tem uma influência muito grande no processamento dos polímeros também, porque ele afeta diretamente a viscosidade do material. Quanto maior o peso molecular, também maior a viscosidade. Lembra, a gente está falando de peso molecular, quanto maior o peso molecular, maior o comprimento das moléculas, mais compridas são as moléculas. Isso faz com que elas também se emaranhem com mais facilidade, principalmente nas zonas amorfas. Então o material amorfo vai ter as suas moléculas totalmente emaranhadas, quanto maiores elas forem, mais emaranhadas, mais chance de se emaranharem elas vai acontecer. E nos materiais semicristalinos, as zonas amorfas também vão ter uma tendência maior de se emaranharem. E isso faz com que, mesmo no estado fundido, essas moléculas tenham mais dificuldade de se mover uma em relação às outras e por isso o material tem uma maior viscosidade. Aumenta o atrito entre as moléculas também. Isso faz com que a viscosidade do material seja mais elevada e viscosidade mais alta para alguns processos, como por exemplo o processo de injeção, pode não ser tão interessante e acaba tendo uma limitação no que você consegue fazer com esse material. Da mesma forma, a resistência do fundido é impactada diretamente pelo peso molecular. O que é a resistência de fundido? Principalmente para processos de extrusão, para processos de sopro, isso é muito importante. É a consistência, para usar uma palavra leiga, do material. Para esses processos, o material fundido precisa estar exposto à atmosfera durante algum certo tempo. E se ele não tem resistência de fundido, a tendência é que ele flua como um fluido de baixa viscosidade, ele flua próximo como a água. E então você não consegue estirar esse material, não consegue fazer a extrusão adequada desse material. Então a resistência do fundido também é influenciada pelo peso molecular, diretamente. Quanto maior o peso molecular, devido ao emaranhamento molecular, maior a resistência do fundido. E, finalmente, o peso molecular, a gente não pode aumentar ele indefinidamente, porque não só a viscosidade torna cada vez mais difícil o processo de moldagem, mas também, principalmente em polímeros polares e semicristalinos, a gente, com um maior comprimento de molécula, a gente aumenta os pontos de ligação de hidrogênio ou das ligações intermoleculares mais fortes. E isso faz com que a gente precise cada vez de mais temperatura para que esse material possa se fluir, para que as moléculas possam ter movimentação suficiente para tornar o processamento possível. E a gente acaba então diminuindo demais a janela de processo. A diferença entre a temperatura em que o material flui, a temperatura em que o material funde adequadamente e flui, e a temperatura de degradação desse material. Então, materiais que têm um peso molecular muito elevado, eles acabam nem tendo possibilidade de ser processados por processos de fusão, porque a temperatura na qual ele flui adequadamente é muito próxima da temperatura de degradação e você acaba não tendo controle do processo, e aí isso inviabiliza a moldagem desses materiais. Então, preciso se encontrar um balanço aí entre peso molecular, as propriedades que você quer, e, obviamente, as características de processo que esse material vai possuir, tá certo? Esse é todo a ciência por trás da engenharia e criação de um novo polímero. Agora,
Como é que eu meço, então, o peso molecular? Como é que a gente pode ter uma ideia do peso molecular de um material que já existe, um material comercial? Uma medida indireta é medir a viscosidade desse material, medir o índice de fluidez, medir a viscosidade de fundido desse material ou a viscosidade em solução desse material. É uma medida indireta do peso molecular, ou seja, quanto maior a viscosidade desse material, você sabe que é maior o peso molecular em si desse material. Mas existe uma técnica que você pode medir o peso molecular de um material e ir lá e realmente avaliar como é a distribuição de pesos moleculares. E é feito através de um equipamento como esse, que se chama GPC, que é a sigla de Gel Permeation Chromatography em inglês, ou cromatografia de permeação em gel, e é uma técnica que separa as moléculas do material. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito desse processo, dessa técnica, quiser que eu grave um vídeo a respeito da GPC, deixa um comentário aqui embaixo do vídeo, que eu preparo um vídeo sobre essa técnica de caracterização para você. Mas basicamente, essa técnica, esse equipamento, ele separa as moléculas do material e indiretamente mede o tamanho de cada uma delas. E no final, ele vai gerar um relatório de distribuição de pesos moleculares, dizendo o peso molecular médio desse material que você analisou aqui é tanto e existe uma distribuição em torno dessa média que tem essas características. Então, o menor peso molecular encontrado tem tal valor, o maior peso molecular tem tal valor e a distribuição está em torno dessa média. Por essa técnica é possível encontrar, inclusive, distribuições que a gente chama de bimodais, onde a gente tem mais de um peso molecular presente em grande quantidade no mesmo material e que para algumas aplicações isso pode ser interessante, para outras isso pode ser um problema. Então, com essa técnica a gente consegue ter uma visão bem precisa a respeito do peso molecular do material que a gente está trabalhando. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que tenha clareado um pouco as suas ideias a respeito do peso molecular, e eu fico muito curioso para saber como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia. Deixa um comentário, manda uma mensagem dizendo como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia a solucionar algum problema, desenrolar algum projeto que você esteja trabalhando, acelerar algum projeto de pesquisa. Me manda a sua mensagem. Fala também a respeito de outros assuntos que você queira ouvir aqui no canal para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de compartilhar esse vídeo, curtir e a gente se vê no próximo. Um grande abraço e até lá.